Com vocês um assunto assim sobre cinema, sobre a série Os Escolhidos, The Chosen, que eu acho muito interessante essa série. Eu assisti todos os episódios na Netflix, aqueles que estão lá, né, que é até a 4ª temporada, e fui assistir a Última Ceia, que são só 2 episódios no cinema. Então todo mundo sabe que eu gosto muito da história de Jesus, eu acredito nela plenamente, assisto desde criança, sempre quando sai filmes sobre a história de Jesus. Quando eu fiz a catequese, que eu fiz a primeira comunhão, naquela época foi maravilhoso para mim, porque o que aconteceu? Na catequese que eu fiz eram todos os sábados, e nós recebíamos uma cartilha, e aquela cartilha era só sobre a história de Jesus. Então tinha um mapa, tinha a trajetória que Jesus fez, tinha os ensinamentos dele. Então assim, foi um momento muito bom da minha vida. Eu era criança e eu lembro que eu gostava de ir na catequese, que eu gostava de estudar a história de Jesus. Sempre gostei, sempre. Então agora esse filme, né, essa série, ela veio mostrar algumas lacunas que eu tinha. Não sei também se é porque eu tenho, como é que eu vou dizer, a vida dá mais experiência, a gente começa a enxergar diferente as coisas, ter mais compreensão em determinados assuntos, não é? Então assim, essa série, ela me mostrou algumas coisas que eu ainda não tinha compreendido sobre essa trajetória de Jesus, e achei muito bacana. Então, como ele diz assim, tudo que for dito aqui que eu falar não é spoiler, porque o que acontece? Todo mundo já conhece a história de Jesus, não é? Então assim, não, você está dando spoiler, não existe isso, né? Então assim, o filme a gente já sabe a história, já sabe os momentos, os eventos, mas tem algumas coisas ali que, de forma que foi contada, que foi mostrada, que foi ilustrado, né? Porque todos os filmes, eles têm 2 horas, né? E aí o que eles fizeram? Eles fizeram uma série. Então eles têm mais tempo para falar, para mostrar alguns detalhes que eu achei bem interessante. Bom, uma coisa que nessa Santa Ceia, na Última Ceia, quer dizer, que eu assisti, que eu achei muito interessante, né? É o dilema que Jesus passa pelo fato dele dizer, ele fala para a mãe dele: nem os meus apóstolos estão entendendo o que eu estou querendo falar. E o tempo está terminando, o meu tempo está terminando e eles não estão entendendo. E isso se passaram 2025 anos e nós ainda não entendemos. Nós não entendemos. Então eu acho muito interessante esta fala dele na série. Ele diz assim, porque uns deles querem saber se eles vão ficar à minha direita ou à minha esquerda, né? Outros querem glórias no céu, querem como se fosse, como que se diz, ganhar uma espécie de um troféu, sei lá. E eu vejo isso quando eu passei por várias religiões. Eu vi que alguns dirigentes, né, de alguns lugares que eu passei, eles agem certo na conduta moral, né, mas porque eles querem ganhar o reino dos céus, né, porque eles querem. Então assim, não é uma questão de ganhar ou não, é uma questão de ser, não é? Então assim, ou você é ou você não é, mas não é o ser para você ganhar algum prêmio, alguma coisa. Então, esse povo aí que fala de reencarnação, eles querem, eu vou fazer tudo certinho para não criar karma, ou para não ter que nascer de novo, ou para não ter que pagar por isso. Não, você tinha que fazer certinho porque é o certo, porque é a moral, porque independente se você é isso ou você é aquilo. Então, mais ou menos isso que Jesus fala na série, né? Que não estão entendendo, sabe? Eles não estão entendendo a minha mensagem. Que não é uma questão de ganhar, ou de ser o melhor, ou de ter orgulho, ou eu fiz tudo direitinho. Não é uma questão disso, é uma questão de ser, né? Porque
independente de qualquer situação, é uma questão de ser, de ser, de ser, de ser moralmente correto, mas ser. Eu não vou fazer isso, não vou roubar porque está errado e eu vou preso. Não, você não vai roubar porque você não é ladrão, sabe? Você não é isso, entendeu? Então é o ser, não é? E assim, os apóstolos mesmo ficam assim, por que ele deu pro Simão, agora ele está chamando de Pedro, ele promoveu ele, por que promoveu ele e não me promoveu? Essas questões humanas que nós temos todos os dias, e aí Jesus diz, eles não entenderam, né? E quem acabou não entendendo foi o Judas, né? Que nós sabemos como que termina a história. Mas assim, e aí que tá também uma questão, a gente, o fulano é Judas, ou fulano, até hoje tem culturas aí que fazem boneco do Judas né, e pau nele, mas também não é bem assim, né? Não é que ele tinha uma visão diferente da situação, ele estava muito terra a terra, ele queria mostrar que ele sabia administrar financeiramente a situação, ele queria que Jesus mostrasse que era o rei, que ia comandar os exércitos, ele estava tendo outra visão totalmente errada. Totalmente errada. E aí nessa questão de querer ter uma glória, de ter né, ali que Jesus diz assim, né, que entrou o mal, né? O mal entra em nós através do orgulho, através da prepotência, através de querer ser melhor que o outro, ou de julgar o outro, ou por que o outro ganhou não sei o que e eu não, se eu fiz tanto e não ganhei, como tem aquela parábola do filho pródigo, né? Que aquele filho que ficou ali com o pai e tudo, não teve o banquete, mas aquele que foi embora e gastou tudo e fez o que quis, aí na hora que voltou teve o banquete. Aí quando a gente ouve a parábola, a gente pensa assim, pô, mas que injustiça, né? Mas porque nós não entendemos a mensagem, a gente não entende porque nós somos seres humanos. Então as séries falam muito sobre isso, né? Falo para Jesus, nós somos seres humanos, aí Jesus diz, mas eu também sou humano. Mas ele era um humano que estava recebendo a energia crística, ele já tinha o conhecimento crístico, né? Ele já estava em outra situação em que nós, até hoje, não entendemos a mensagem, não entendemos. Mas eu realmente gostei muito da série. Tem aquela parte que ele chega lá e com o chicote, né? Que eles estavam fazendo o templo do pai dele, um mercado, mas não era só a questão do mercado, eu vi também que tinha a questão do sacrifício dos animais, que as pessoas faziam coisas erradas e pecavam, né? Então, depende do tamanho do pecado, eles sacrificavam, né? Se você pecou muito, você vai sacrificar um bode, ou um boi, uma ovelha. As mulheres eram uns pássaros, enfim. Tinha Então, assim, o que tem a ver, né? Você vai continuar errando e vai lá sacrificar um bicho e continua errando. Você não se cura, você não se conserta, você não se, né? Não vê qual é o teu erro. Então tinha muitas questões ali que não era só questão financeira, tinha outras questões ali em que realmente foi o momento que deu aquela crise em Jesus, né? Aquela revolta. Então imagine se ele passou por isso, imagina nós, né? Méros mortais. E também aqueles momentos que ele ficou, às vezes até receoso, porque ele enxergava o que ele ia passar, ele já sabia o que ia passar. E também ele tinha o tempo físico dele, que não tinha mais como ficar ali, né? Eu acredito que até pela luz, pela energia que ele tinha, aquele corpo físico não tinha mais como sustentar ele muito tempo, por isso que ele passa por aquela questão no horto, que diz que ele soa sangue, não é? Porque eu acredito que era a iluminação dele. A iluminação dele era tão grande, tudo que
que esse corpo aqui não comportava mais, né? Então assim, tudo foi engendrado direitinho para acontecer o que tinha que acontecer, também porque se não acontecesse daquela forma, não marcava na história, não chamava atenção e não fazia tanta diferença, porque a história de Jesus Cristo, na minha forma de ver, é a nossa via sacra. O que ele passou na vida dele, nós passamos todos os dias, né? Nós temos aqueles momentos, então todo mundo tem a sua via sacra, o seu dia, os seus momentos, e não necessariamente nós precisamos ir para uma cruz ser sacrificados, mas podemos sim ter, né, uma morte, como se diz, mais leve, mas todos nós vamos partir e, como ele diz assim, ressuscitaremos, né? Haverá uma ressurreição que a gente não sabe como que é o depois, para onde que vai, como que é. Tem infinitos livros, infinitas histórias, tem pessoas de EQM, tem pessoas da espiritualidade, do kardecismo, enfim. Só que na verdade, só no momento mesmo que a gente passar é que vai saber como que é essa passagem, o que que acontece depois, para onde que nós vamos e o que é, né? Se é realmente, uns acreditam que é o sono eterno, que vai ficar descansando, outros pensam que tem outra vida do lado de lá, que outros que é vida paralela, enfim, tem um monte de teoria aí. Seja como for, não é? Eu acredito que vale a pena sermos bons conosco e com o nosso próximo e tentar arrumar aquilo dentro de nós que precisa ser arrumado. Porque, como eu estava conversando outro dia com uma amiga, que as pessoas costumam dizer muito, né, quando a gente fala sobre a inveja, eu não tenho inveja. E a pessoa, eu nunca tive inveja. Isso já é uma mentira, que todos nós tivemos inveja em algum momento da nossa vida. Pode ser que nós não percebemos, mas todo mundo tem. Então, assim, quando você esconde isso para baixo do tapete, já fica mais difícil de, como se diz, de curar ou de resolver. Agora, se você encara, nossa, eu senti isso pela determinada pessoa, num determinado momento, fica mais fácil de se reconhecer e de encarar, não é? Então, assim, são aquelas coisas que nós temos que, se nós olharmos para dentro de nós, fica mais fácil de detectar e de consertar, não é? Então é isso. Mas voltando a falar da série, pessoal, vale muito a pena assistir. É uma série que só vai somar na tua vida, só vai trazer uma leveza, como é que eu vou dizer assim, um entendimento, né? Porque eu vejo isso quando eu vejo tarô. Por que eu sou uma pessoa que só faço oração, só quero o bem dos outros, só não sei o que, e está acontecendo isso comigo, né? Então no filme ele mostra situações assim, que eles cobram de Jesus, por que você fez isso para tal pessoa e a outra pessoa você não fez, né? Para Jesus ali, imagina a situação dele. E ele dizia não, porque da tal pessoa não era o momento. Então ele passa por essas situações assim, Jesus, em que as pessoas cobram para ele por que você fez isso para o fulano, mas não fez isso para o ciclano. Então ele diz porque ele estava fazendo o que o pai estava pedindo e porque cada coisa tem o seu momento e tem o porquê, né? O seu porquê. Como tem a história do cego, que eles perguntam, Jesus, ele é cego porque os seus pais erraram e ele está pagando pela sua ancestralidade, coisas assim. E Jesus disse, não, ele nasceu cego para mostrar, para este momento aqui, para mostrar a grandiosidade do Pai. Então ele nasceu cego só para viver aquele momento de ser curado de Jesus. Então tudo estava certo, estava engendrado, ele curou as pessoas que tinham que ser curadas. Ele ressuscitou o que era para ser ressuscitado, enfim, aquilo ali tudo já estava engendrado, já estava escrito, já estava programado. E assim é a nossa vida, assim é a nossa vida, né? Tem coisas que a gente tem simplesmente que passar, tem que passar por aquilo, não tem como, ela já está escrita. E nós estamos aqui para entender
o porquê nós temos que passar por isso. E também isso mostra no filme da Matrix, que o Neo pergunta para Oráculo, mas você sabe se eu vou escolher isso ou não? Ela diz, se eu não soubesse, eu não era Oráculo. E ele disse, então onde é que está meu livre-arbítrio? E ela diz, não, o teu livre-arbítrio estava lá. Você escolheu lá o que você queria passar aqui. Aqui agora você está vivendo para entender o que você escolheu. E assim é a nossa vida, né? É como se fosse um script. Eu escolhi viver assim e ser essa pessoa, nascer Maria Eugênia, ser taróloga. Eu escolhi isso, então agora eu vou viver isso para entender a minha escolha. E assim é a vida de vocês, né? E tem coisas que a gente vai passar, que tem que ser passadas, e tem outras que talvez seremos poupados ou recebemos milagres, mas tudo já está escrito. Então assim, o negócio é a gente seguir em frente, não nos revoltarmos e entendermos a nossa trajetória aqui, porque tudo aqui é uma experiência, né? Não é castigo, não é prisão, não, é experiência, é vivência na carne, no mundo físico, da matéria. Então assim, eu gostei muito da série e se vocês puderem assistir, assistam, que vale a pena. Um grande abraço e até mais.